Evangelho de Jesus, conforme o relato de Mateus, capítulo 7, verso 13 e 14, diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque apertada é a porta e espaçoso o caminho, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos que se acertam com ela. Assentai-vos. Queridos, todos nós ouvimos falar acerca de Jesus. Todos nós ouvimos falar acerca de salvação. E quando se pergunta quem quer ser salvo, todos levantam a mão ou declaram que querem ser salvos. Desde criança nós ouvimos falar sobre céu, sobre inferno, sobre salvação, sobre perdição, sobre Jesus, sobre vida eterna. Nós ouvimos muito acerca disso. No entanto, a nossa vida muitas vezes, ou o nosso estilo de vida, parece não crer de que existe uma vida eterna depois que fechamos os nossos olhos aqui na terra. Jesus, nesse texto no qual nós lemos, nos traz alguns pontos importantes acerca da nossa vida, acerca das nossas escolhas e em qual caminho nós estamos andando. Quando nós fazemos uma viagem, quando nós queremos ir em algum lugar, a gente compra uma passagem em uma rodoviária com destino a São Paulo, por exemplo. E quando nós compramos uma passagem, nós pegamos sentido ou caminho que conduz àquela cidade onde nós queremos ir. Então, quando você quer ir para o sul, você não caminha pelo caminho que leva ao norte. São direções opostas. São caminhos diferentes. E às vezes nós queremos ser salvos, mas caminhando no caminho da perdição. Muitas vezes nós proferimos isso: eu quero ser salvo, eu quero que Deus me salva. Mas o caminho pelo qual os nossos passos estão é caminho de morte, é caminho de destruição. Eu chego no céu caminhando pelo caminho que leva ao céu. Nós somos frutos de escolhas. Eu e você somos hoje o que escolhemos ontem. As nossas escolhas têm consequências. E a nossa escolha acerca de Jesus também tem consequência. Se optarmos por Cristo ou não. É interessante que muitos que dizem servir a Cristo, e até mesmo naquela ocasião onde Jesus estava na terra, ele dizia: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. E talvez essa mesma situação esteja repetindo hoje nesta geração. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. No fundo do meu carro e no meu Instagram tem uma frase que diz da seguinte maneira: é inútil ter Jesus na boca e o mundo no coração. Era isso que Jesus quis dizer. Foi isso que Jesus quis dizer quando ele diz: este povo, na verdade ele menciona o profeta Isaías e ele diz: bem profetizou o profeta Isaías a vosso respeito. Este povo me honra com a sua boca, mas o seu coração está longe de mim. E talvez o meu coração, talvez o seu coração esteja longe de Deus. Talvez a sua boca esteja muito perto de Deus, mas o seu coração muito longe dele. Porque com a nossa boca proferimos uma coisa, mas com o nosso estilo de vida nós declaramos outra. Talvez nós estamos vivendo uma contradição entre palavras e atitudes.
Nós vivemos uma contradição diária entre palavras e atitude. Pois bem, o que Jesus quis dizer com essas palavras? Jesus diz: entrai. Perceba que no versículo 13, Jesus começa dizendo: entrai. Talvez para muitos essa palavra não tenha nenhum significado, mas essa palavra tem um tom de alerta. Esta palavra tem um tom de conselho. Esta palavra tem um tom de direcionamento. Quando Jesus diz entrai, Ele na verdade está te dando um alerta. Ele está te dando uma direção. Ele está te apontando um caminho. Ele está te apontando uma escolha. Mais do que isso, segundo ponto, Jesus, Ele fala acerca de duas portas e de dois caminhos. Uma porta que se casa com um caminho. A porta estreita que se casa com um caminho estreito. E a porta larga que se casa com um caminho largo. Mas aí você pergunta: mas pastor, por que porta e caminho? É uma pergunta que nós devemos fazer ao texto que nós lemos. Por que Jesus menciona porta e por que Jesus menciona caminho? E eu entendo, queridos, que porta, quando Jesus fala porta, Ele está falando acerca da nossa escolha. Ele está falando do início da nossa escolha. É a entrada, é o início, é o princípio, é a nossa escolha diária. E quando Ele diz caminho, Ele fala do nosso estilo de vida. Ele fala dos nossos passos. Ele fala da nossa direção. Primeiro se escolhe a porta. Primeiro se toma uma escolha. Depois se tem um estilo de vida. Por qual porta nós estamos entrando? Não tem como eu entrar na porta larga e caminhar pelo caminho estreito. E não tem como eu entrar numa porta estreita e caminhar pelo caminho largo. Porque a porta estreita me leva ao caminho estreito e a porta larga me leva ao caminho largo. São escolhas diferentes. Mais do que isso, o que mais me chama a atenção nesse texto, e eu quero que fique gravado nas tábuas do seu coração, é que Jesus menciona quantos caminhos? 2. Jesus menciona 2 caminhos. Jesus menciona 2 portas. Um que leva a um destino e outro que leva a outro destino. Aqui a gente aprende uma coisa: não existe um terceiro caminho. Não existe uma terceira porta. Não existe ficar em cima do muro. E aqui me leva a refletir acerca de em qual caminho eu estou andando. E me leva a fazer o seguinte questionamento, ou a seguinte reflexão: ou eu estou no caminho da salvação, ou eu estou no caminho da perdição. Não existe uma terceira alternativa. Ou nós estamos salvos, ou nós estamos perdidos. Ou nós estamos no caminho que leva a Deus, a salvação, a vida eterna, ou nós estamos no caminho que leva à perdição, ao fogo eterno, mencionado por Jesus. Não existe outra explicação. Não existe uma outra alternativa. Ou eu sou salvo, ou eu sou perdido, ou eu vou para o céu, ou eu vou para o inferno. Não existe uma outra possibilidade para a minha vida. Não existe meio termo. Aliás, com Jesus nunca existiu meio termo. E eu te pergunto nessa noite: em qual caminho você está? Por qual porta você entrou? Pense bem. Às vezes nós queremos nos enganar. Você sabe que o maior enganador das nossas vidas muitas vezes somos nós mesmos.
nós queremos dar um jeitinho para justificar as nossas escolhas, mas não é bem assim, mas não tem nada não, mas não é desse jeito. E não é desse jeito. É do jeito de que Deus estabeleceu. A Bíblia diz: há caminhos que para o homem lhe parece bom, mas o fim dele é destruição, é morte. E às vezes nós examinamos o caminho de maneira superficial ou de maneira que agrada a nós mesmos. Nós queremos justificar o caminho pelo qual nós estamos andando. E não é isso que a Bíblia nos ensina. E eu diria, por que essas mensagens foram deixadas de lado? Eu me pergunto, por que essas mensagens que falam acerca de salvação, de vida eterna, de arrependimento, de céu e de inferno, foram deixadas de lado? Ninguém mais ouve falar sobre mensagens que nos levam a entender e refletir sobre a nossa vida. Eu e você corremos um sério risco de estarmos perdidos. E depois pode ser tarde demais para mim, pode ser tarde demais para você. Ah, mas não me avisaram. Ah, mas eu não ouvi. João Batista, que foi o maior homem nascido de mulher, ele pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Essas mensagens são fortes e nos levam a um perfeito entendimento do nosso estilo de vida. Nos leva a olhar não para o outro, mas para dentro de nós mesmos. A compreender o nosso estilo de vida, a refletir sobre as nossas atitudes, sobre as nossas condutas e nossas práticas, se elas têm sido para louvor da glória de Deus. E às vezes nós queremos justificar a nossa vida, não porque eu não mato, porque eu não bebo, porque eu não fumo. Queridos, isso aí ninguém deve fazer. Nós temos leis as quais nós devemos obedecer. Isso tanto faz como tanto fez para Deus. A questão é se a minha vida está diante de Deus, se eu estou no caminho da salvação. Às vezes as pessoas caminham de maneira cega, e alguém conhecendo aquele caminho diz: meu filho, não vai por aí não, que lá na frente tem perigo, lá na frente tem leões, lá na frente você vai encontrar perigos sérios. Ele diz: não, mas eu não estou vendo nada, isso é engano da sua cabeça, isso aí é coisa da sua cabeça. Não, meu filho, não vá por esse caminho não. Olha, lá na frente está muito perigoso para você, não vá por aí. E a pessoa está dizendo: não, mas não tem nada não, eu já estou acostumado com isso, não é bem assim como você está dizendo. Ele diz: meu filho, não vá. E quando ele vai, ele se depara com o final do caminho que o levou à destruição, que levou à perca da sua vida. E quando ele se depara no perigo, ele diz: eu poderia ter ouvido aquele Senhor, eu poderia ter ouvido aquele homem no início da minha caminhada. Às vezes pegamos caminho que é impossível retornar, que a caminhada é longa de volta. Então Jesus fala acerca desses dois caminhos, dessas duas portas. E ele vai falar algo interessante, ele vai falar sobre as características desses dois caminhos. Ele diz que o caminho largo conduz à perdição. O caminho espaçoso. O que te leva a essa compreensão? Quando se fala em espaçoso, significa que você pode fazer tudo. Dá para você fazer tudo no caminho espaçoso. Caminho estreito, porta estreita, você tem que muitas vezes se apertar, ou seja, apertar a si próprio. Diminuir a si próprio para que você possa entrar.
Caminho estreito, muitas vezes nós temos que nos desfazer das nossas bagagens. Isso mesmo. Caminho estreito, muitas vezes para passar, nós temos que desfazer das nossas bagagens. E você sabe por que muitas pessoas não querem caminhar no caminho estreito, trilhar o caminho estreito? Porque tem que deixar a bagagem. E ninguém quer deixar a bagagem. Ninguém está disposto a deixar a bagagem porque o caminho é estreito. Então é mais fácil eu trilhar o caminho espaçoso, que eu não tenho que desfazer das minhas bagagens, do que entrar num caminho apertado, que a minha bagagem me impedirá de prosseguir. São as bagagens da nossa vida que nos impedem de trilhar o caminho da salvação. Porque volta e meia a nossa bagagem pega na parede, arranha. E o caminho constantemente está dizendo: desfaça da sua bagagem. E a gente não quer desfazer. O grande problema é esse. É que para trilhar o caminho da salvação, que para trilhar o caminho apertado, eu preciso me desfazer da bagagem. E a gente muitas vezes tem apego às nossas bagagens, ao que está dentro da nossa bagagem. Essa é a verdade que nós não queremos ouvir. Caminhamos nessa vida com muitas bagagens. Vamos colocando muitas coisas na nossa mala. E a gente não quer desfazer dela. A gente não quer soltar dela. Esse é o grande problema. Eu não sei se vocês lembram, mas em 2019 teve um enchente, salvo engano, no Rio de Janeiro. E o rapaz foi levado pela enchente e ele ficou seguro na bicicleta dele. Não sei se alguém lembra, alguma coisa que ele estava, lembram? E alguém gritava para ele assim: solta a bicicleta, solta a bicicleta. Era uma bicicleta? Tô certo? Solta a bicicleta. E ele estava seguro na bicicleta. Porque se ele soltasse a bicicleta, ele seria salvo. Mas porque a bicicleta se tornava mais pesado sobre ele, e ele não queria perder a bicicleta, e o fim foi a perca da bicicleta e a perca da própria vida. E muitas vezes é assim. Jesus está dizendo: solta a bicicleta, e você: não, eu vou tentar me salvar junto com a minha bicicleta, eu não posso largar minha bagagem. E Deus está dizendo: solta a bicicleta, você vai morrer. E nós não queremos nos desapegar. O nosso coração se apega a muitas coisas dessa vida. O nosso coração se apega facilmente a muitas coisas desta vida. E Deus nessa noite está dizendo para você: solta a bagagem. Ou você solta, ou essa bagagem te conduz à perdição. É melhor deixar a bagagem e caminhar pelo caminho estreito do que caminhar num caminho largo com a bagagem. Num caminho estreito não tem espaço para bagagem. O caminho largo tem espaço para você, tem espaço para os seus amigos, tem espaço para todo mundo. E a Bíblia diz que são muitos os que entram por ele. Você já parou para analisar o caminho largo? Caminho largo vale tudo. Caminho largo pode tudo. O caminho largo você encontra uma multidão caminhando célere. E todos dizem: não tem nada a ver, não tem nada não. As pessoas não querem o caminho estreito, porque no caminho estreito tem implicações, tem exigências, tem renúncia. Jesus menciona a dificuldade de caminhar no caminho estreito. Mas deixa-me te dizer uma coisa. Jesus diz algo interessante. Ele diz sobre porta e ele diz sobre caminho. Pastor, o que tem isso a ver? Porta e caminho. Jesus diz algo interessante. João 10, capítulo 9, não precisa você abrir. João capítulo 10, verso 9, Jesus diz assim: eu
Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, preste bem atenção. Mateus capítulo 7, Jesus diz: entrai pela porta estreita, porque espaçoso é o caminho e larga a porta que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas porque apertado é a porta, e estreito, apertado o caminho que conduz à vida eterna, são poucos aqueles que entram por ela. Em João capítulo 10, verso 9, Jesus diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou a porta da liberdade. Não essa liberdade que o mundo prega. Porque a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus diz: eu sou a porta. E eu e você precisamos entrar por essa porta. Eu e você precisamos entrar por esta porta antes que ela se feche. Antes que ela se feche. Lembra da arca de Noé? A porta estava aberta, mas quando a porta foi ser fechada, Deus diz: Noé, entra você e sua família. E Deus tranca a arca pelo lado de fora. O dilúvio começa, todo mundo começa a bater na porta, mas ela já estava, e essa porta chamada Jesus pode se fechar a qualquer momento. Entre enquanto ela está aberta. Mas Jesus vai dizer também acerca de caminho nesse texto que nós lemos. E ele vai dizer também em João 14,6: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai até o Pai, ninguém vai até a salvação se não for por mim. Se você quer ser salvo, meu irmão, se você quer ser salvo, meu jovem, o único caminho é Jesus. Não existe um outro caminho, não existe uma terceira alternativa. O único caminho que conduz à vida é Jesus. O único caminho pelo qual importa eu ser salvo é Jesus. Não existe o pastor como caminho, o padre como caminho, o mundo como caminho. O único caminho, Jesus não falou: eu sou um caminho. Ele diz: eu sou o caminho. Artigo definido. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas é interessante notar que porta, ela pode estar aberta e ela pode estar fechada. E talvez você está pensando que a porta ainda vai demorar muito de fechar. Mas ela pode fechar a qualquer momento. E essa porta já está quase se fechando, porque em Mateus capítulo 24, verso 12 diz que por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor de quase todos vão se esfriar. Esse é o sinal de que a porta está fechando. Nós estamos vivendo a geração mais fria dos últimos tempos. Nós estamos numa geração mais cruel que pisou nessa terra. Esta é a geração mais cruel que pisou nessa terra. Mais fria que pisou nessa terra. Mais incrédula que pisou nessa terra. Mais pervertida que pisou nessa terra. Eu costumo dizer que Sodoma e Gomorra tem que bater continência para essa geração.
A Bíblia diz que Deus destruiu Sodoma e Gomorra porque o pecado cheirou mal. Mas Sodoma e Gomorra tem que bater continência para essa geração. A geração de inversão de valores, onde o certo se tornou errado e o errado se tornou certo, onde aquilo que Deus abomina, a sociedade aplaude, enaltece aquilo que Deus tem como objeto de maldição. É a sociedade da inversão de valores, a sociedade do caminho largo, que aplaude tudo aquilo que Deus tem como objeto de condenação. Esta é a geração que você está vivendo, de homens enganadores que vão de mal a pior, que matam por nada. E esses são os sinais de que a porta já está se fechando. Não espere a porta se fechar para você bater nela. Entre e fique do lado de dentro. Porque quando ela se fechar, não haverá outra oportunidade para você. Deus é rico em oportunidade, mas quando a porta se fecha, Ele não te conhece mais. Ele não vai te conhecer. Isaías, profeta messiânico, ele diz algo interessante, um alerta para a nossa vida. Isaías 55, verso 6, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto há tempo, está em tempo. E versículo 7 ele diz: preste bem atenção, deixe o perverso o seu caminho, iníquo, os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. O que Ele está dizendo? Se você hoje trilha o caminho de perdição por alguma razão, volte-se, porque Deus te aceita enquanto a porta está aberta. Não brinque, meu irmão. Nós não estamos aqui para brincadeira. Há um caminho de vida e há um caminho de morte, há um caminho de condenação e um caminho de salvação. Se você quer a salvação, só existe um caminho, Jesus. E ainda está em tempo de caminhar por este caminho, de entrar por essa porta. É interessante que em Lucas capítulo 13, verso 23 a 28, diz assim: e alguém lhe perguntaram a Jesus: Senhor, são poucos os que são salvos? Olha a pergunta que fizeram para Jesus: Senhor, são poucos os que são salvos? Aí Jesus vai responder da seguinte forma: esforçai-vos. Olha a resposta de Jesus: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Exige esforço, não é fácil, mas é a melhor escolha. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa estiver levantado e fechada a porta, e vós do lado de fora, preste atenção, irmão, não sou eu que estou dizendo, não. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinávamos em ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, que viviam em uma prática de pecado, que viviam uma vida
desregrada, que vivia uma vida que desagradava a Deus, contrária à vontade de Deus, que vivia uma vida, na verdade, num caminho largo. Vós que praticais a iniquidade, apartai-vos de mim. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Não é tempo mais de preocuparmos com bens materiais. Não é tempo mais de ficarmos correndo atrás das coisas dessa vida a ponto de perder a salvação. Não estou querendo dizer com isso que você não deva trabalhar para adquirir uma condição melhor. Mas eu estou querendo dizer que o teu coração não pode estar em nada dessa vida. Que você não pode buscar de maneira célere as coisas dessa vida a ponto de perder sua salvação. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O caminho espaçoso, você pode fazer tudo. Você pode fumar, você pode beber, você pode se prostituir. Você é aplaudido quando você é homossexual. Você é aplaudido quando se casa com outro homem, com outra mulher. Você é aplaudido quando você tem várias mulheres. Você é um homem que tem várias mulheres, você é aplaudido, você é um garanhão. Você é o top da galáxia. Porque você pega todas as menininhas. Você pode tudo. Você só não vai poder entrar no céu. Você só não vai poder entrar na glória. Caminho espaçoso pode tudo, menos entrar no céu. E a verdade é essa. Ou você está no caminho da salvação, ou você está no caminho da perdição. E eu te pergunto, você está salvo ou está perdido? Se Jesus vier agora, aonde Ele te encontra? Bem-aventurado são aqueles que quando o Senhor vier, o achar servindo. Vou repetir. Bem-aventurado são aqueles que quando o Senhor vier, o achar servindo. Salvação ou perdição? Em qual caminho você se encontra hoje? Em qual caminho você se encontra hoje? Mas pastor, Jesus ainda vai demorar um bocadinho aí para voltar. E se você morrer essa noite? A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 9, verso 27, que ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Morreu, cessa a oportunidade. Acaba-se as oportunidades. Jesus veio, acabou-se as oportunidades. Mas hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Mas hoje é o momento oportuno de mudar de caminho. Se eu reconheço que estou no caminho de morte, e se eu reconheço que estou num caminho que leva à condenação eterna, ao fogo eterno, eu posso hoje mudar de caminho. Talvez amanhã eu não consiga, porque pode ser tarde demais, ou Jesus voltou, ou eu morri. Mas hoje, pode voltar. Mas hoje, pode escolher. Você pode escolher hoje para onde você quer ir. Porque nós escolhemos para onde queremos ir. E eu te pergunto, onde será a tua morada eterna? Onde você passará a tua eternidade? Essa vida que nós estamos vivendo é efêmera. Passa muito rápido. É um vapor que aparece por um pouco de tempo e logo se desvanece. Ontem eu era um menino jogando gude na rua. Hoje eu sou um pai de família. Amanhã eu não existo mais.
Mas algo me fez lembrar de uma expressão de Billy Graham. E essa expressão é uma das expressões que mais me marcou. Ele disse: um dia vocês vão ouvir que Billy Graham morreu. Não acreditem, pois eu estou mais vivo do que nunca. Eu apenas mudei de endereço. Estou no Pai, estou na glória. Eu quero ousadamente fazer minhas as palavras de Billy Graham. Um dia você vai ouvir que o pastor Cristiano morreu. Não acredite. Eu estarei mais vivo do que nunca. Apenas mudarei de endereço. Estarei na glória. Estarei com Cristo. Digo como o apóstolo Paulo, porque para mim é melhor partir e estar com Cristo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ah, se Ele voltasse hoje. Ah, se Ele voltasse agora. O nosso anseio precisa ser o céu. O nosso coração precisa ser o céu. O teu coração precisa ansiar pelo céu. A nossa vida precisa olhar para cima. Buscai as coisas que são do alto. Olhe para Jesus, autor e consumador da fé. Aquele que vive e que reina para todo sempre, Salvador das vossas almas. Jesus diz: vinde a mim todos os que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, e encontrarei descanso para as vossas almas. É maravilhoso estar com Ele, mas Ele é o caminho, e fora dele não existe salvação. Fora dele não existe vida eterna. Fora dele não existe paz e alegria. Pense nisso. Reflita sobre o caminho pelo qual você tem caminhado. Olhe as placas deste caminho. Todo caminho tem placas. Placas direcionando para a direita, para a esquerda. Mas o caminho de Cristo, o caminho da salvação, não tem placa informando para a direita ou para a esquerda. Ele diz: caminhe, não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. E muitas vezes o inimigo coloca placas no nosso caminho, dizendo: entre à direita, entre à esquerda. Mas Jesus diz: não siga as placas, siga em frente. Não entre à direita, não entre à esquerda, siga em frente, siga o caminho da salvação. Eu sou o caminho, eu conduzo a vida eterna, e no caminho de Jesus não existe placas. E muitas vezes o inimigo está soprando, dizendo: olha, entre a próxima direita. E Jesus dizendo: não existe placa. Eu sou o caminho, sem placa da direita ou da esquerda. Eu sou o caminho que sempre aponta para o céu, que sempre aponta para Deus, que sempre aponta para a salvação. Que Deus em Cristo te abençoe.